Após o julgamento das águas, o mundo respirava em silêncio. As montanhas ainda úmidas pareciam guardar o eco do dilúvio, e a terra, coberta de lama e memória, esperava por um novo começo. Quando Noé desceu da arca, seus passos pesavam como se cada pegada fosse escrita no barro da história. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, o seguiam com olhos atentos, tentando decifrar o significado daquele silêncio. Era um novo mundo, mas o coração do homem continuava velho. E foi do ventre de Cã que nasceu Cuxi, e de Cuxi, um nome que logo inquietaria céus e homens, Nimrod. Um menino que carregava nas veias o fogo da conquista. Ele não herdou a mansidão de Noé, nem a reverência de seus irmãos. Desde cedo, seus olhos ardiam com um brilho diferente. Havia nele uma inquietação que não cabia nos campos nem nas conversas de fogueira. Enquanto os homens se ocupavam com sementes, arados e sacrifícios, Nimrod andava sozinho pelas florestas, aprendendo a ouvir o vento e a seguir rastros. Não era lavrador, nem pastor. Era caçador. E não apenas de animais. Desde jovem, aprendeu a dominar a arte da espera. A mirar sem hesitar. A se mover como sombra entre os galhos. Ele enfrentava feras com uma lança curta e olhar fixo. Dizia-se que nenhuma criatura conseguia escapar de seu alcance. E que, mesmo quando errava, era como se a própria floresta conspirasse para guiar sua flecha. O mundo pós-diluviano ainda era selvagem, cheio de bestas indomadas e perigos ancestrais. Mas Nimrod, esse nome começou a ecoar entre os homens e se tornou lenda. Ele não teme nada, diziam. Ele governa as feras. Sua fama crescia, e com ela, sua influência. Homens passaram a segui-lo, não por temor, mas por fascínio. Ele falava pouco, mas suas palavras pareciam carregar um magnetismo invisível. Uma tribo virou duas. Duas viraram 10. Nimrod já não era mais apenas um caçador. Era um símbolo. Um líder. Um nome que despertava esperança e medo ao mesmo tempo. E então veio a pergunta que mudaria tudo: por que viver como presas soltas, se podemos viver como um exército? O homem que silenciava leões agora queria domar multidões. Foi o primeiro a perceber que a liberdade podia ser perigosa demais. Que espalhados, os homens eram frágeis. Mas unidos, seriam uma força imbatível. Nimrod começou a organizar as pessoas não em tribos, mas em cidades. Estabeleceu muros, turnos, leis. Criou patrulhas. Dividiu funções. Transformou caçadores em guardas, lavradores em soldados, pastores em vigias. Com isso, fundou o primeiro modelo de civilização estruturada. E também, o primeiro sistema de dominação humana. A Bíblia, em Gênesis 10:10, diz: o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Mas essas palavras, embora simples, escondem um abismo. Porque onde havia reino, havia poder. E onde havia poder, surgia o desejo de controle. Nimrod não queria apenas proteger os homens. Queria guiar seus passos, definir seus limites, moldar suas crenças. Um império precisava de uma fundação visível, mas também de uma ideologia invisível. Algo que unisse os corpos e controlasse as almas. Sua visão ia além das planícies. Ele olhava para o norte, para as colinas da Síria, e sentia a terra pulsar com potencial. Formou o primeiro exército organizado. Milhares de homens com lanças alinhadas, cavaleiros com dardos curvos, estandartes tremulando com seu símbolo e um arco dourado sobre fundo negro. O som das tropas marchando fazia a terra tremer como trovão distante. As cidades caíam uma a uma. Não pela espada, mas pela intimidação. Nimrod não precisava conquistar e bastava se aproximar. Sua fama marchava antes de seus soldados. Em pouco tempo, ergueu Nínive, uma cidade-fortaleza no norte. Era pedra sobre pedra, uma coroa no cume das colinas. Não era apenas defesa, era domínio. Seu nome ecoava nos corredores dos palácios, nos mercados, nos templos. O rei caçador, o homem que desafia os céus. Nas praças,
começavam a erigir estátuas com seu semblante. Sacerdotes, antes dedicados ao Deus de Noé, agora invocavam Marduk, o novo Deus dos homens fortes, em uma fusão do antigo e do novo, e atrás de tudo, a sombra de Nimrod. Ele era visto como enviado, como herói, como aquele que não apenas sobrevivera ao mundo novo, mas o dominava. Mas Nimrod queria mais. Sempre mais. Um império precisa de um trono, mas também de um altar. Precisa de cidades, mas também de símbolos. Algo que não apenas unisse, mas que provocasse o próprio céu. Foi então que, na planície de Sinar, ele lançou a fundação de algo jamais visto, Babel. Mais do que uma cidade. Mais do que uma capital. Babel seria a prova de que o homem podia alcançar a glória sem Deus. Sem depender de mandamentos, sem aliança, sem submissão. Apenas força. Apenas vontade. Apenas o homem no centro. E como toda revolução, ela começou com barro. A região não tinha pedra, mas tinha argila. Assim, Nimrod ordenou: façamos tijolos e queimemo-los bem, usemos piche em vez de argamassa. Foram construídos fornos gigantescos. O chão rugia com o fogo dia e noite. Homens se revezavam em moldar blocos de barro, secá-los ao sol e depois lançá-los ao fogo. O piche, viscoso, preto como pecado, era coletado em poços naturais e trazido em jarros por caravanas intermináveis. A cidade pulsava como um organismo vivo, o suor, fumaça, vozes, tambor. O cheiro de barro queimado misturado ao fedor doce do betume tomava o ar. Cada tijolo carregava uma assinatura invisível, e nós não precisamos do céu. E então, quando as fundações estavam prontas, Nimrod revelou seu plano final. Uma torre. Não apenas alta. Não apenas simbólica. Mas capaz de tocar os céus. Uma estrutura colossal, visível de qualquer lugar da planície. Um desafio arquitetônico. Um grito em forma de pedra. Uma afronta divina. Subiremos, dizia ele. Chegaremos ao trono do Altíssimo. E nosso nome será eterno. As multidões rugiam em aprovação. O que era um império de cidade se tornava agora um culto coletivo à própria humanidade. Os sacerdotes o chamavam de Filho do Sol. Os soldados o saudavam como o Invencível. Os construtores viam na torre a eternidade. Mas do alto, além das nuvens, os céus não estavam calados. E o Criador observava a torre e começou a subir, e com ela, uma febre tomou conta da cidade. Não era apenas barro e piche que moviam os homens, mas um impulso invisível e uma febre de grandeza. Cada tijolo assentado parecia alimentar o orgulho coletivo. Cada andar erguido fazia parecer que estavam mais próximos dos deuses. A fumaça das fornalhas subia dia e noite, como se Babel já estivesse falando com o céu. A construção não parava. Nem mesmo à noite. Tochas ardiam no topo da torre como estrelas artificiais. O som dos martelos ecoava como um coração pulsante. Milhares de homens, cobertos de lama e suor, se moviam como engrenagens de um sistema incansável. Já não eram apenas trabalhadores, eram devotos. Suas mãos calejadas não apenas erguiam a torre, elas adoravam. O próprio Nimrod já não pisava na lama. Ele observava de plataformas elevadas, envolto em mantos vermelhos e dourados, com o símbolo do sol bordado sobre o peito. Sacerdotes se ajoelhavam diante dele. Crianças nas ruas gritavam seu nome como um hino. Mulheres bordavam sua imagem em tapeçarias. E os soldados faziam fila para beijar sua mão como se fosse um relicário. Mas Babel não era só pedra e poder. Era também ritual. Quando o sol caía, a cidade mudava de rosto. O calor das fornalhas era substituído pelo brilho das fogueiras cerimoniais. Tambores começavam a ressoar, e a música tribal se espalhava como um encantamento. Vinhos eram derramados, carnes eram assadas, e danças frenéticas tomavam as praças. Homens e mulheres se entregavam a festas de carne e delírio. Os deuses falsos recebiam oferendas. As bocas cantavam,
os corpos se agitavam, e os olhos buscavam prazer, não redenção. No centro de tudo, a torre. Ela não era apenas alta. Era viva. Respirava com a cidade. O topo já estava escondido pela névoa. Os mais velhos diziam que logo tocaria as estrelas. E Nimrod, envolto em incenso e aplausos, erguia os braços para o céu com arrogância, como se fosse irmão dos astros. A cada celebração, ele era mais glorificado. Filho da terra. Rei dos quatro cantos. O que conquista o céu. Sua palavra se tornava lei. Sua imagem adornava os altares. Já não se falava mais do Deus de Noé. A geração do dilúvio era considerada fraca, supersticiosa, presa a uma moral arcaica. Agora, o novo mundo era construído com barro e ambição. O culto era intenso. Marduk, o deus do poder e da guerra, foi erguido como padroeiro de Babel. Sua imagem, em um homem com relâmpagos nas mãos, e se multiplicava. Templos começaram a brotar ao redor da torre como satélites pagãos. Os sacerdotes, com túnicas negras e olhos pintados, caminhavam em fileiras, entoando cânticos em uníssono. As cerimônias se tornavam cada vez mais intensas, com danças circulares, sacrifícios de animais, incenso espesso como neblina e gritos em línguas estranhas. A cidade se tornava um altar coletivo. O trabalho era um ato de adoração. A construção, um rito. O tijolo, uma oferenda. O suor, um sacrifício. E os que questionavam? Silenciados. Velhos que falavam de Noé eram considerados doentes. Saudosistas. Medrosos. Alguns desapareceram. Outros foram ridicularizados. Não havia espaço para arrependimento, nem para lembrança do que um dia foi juízo. O dilúvio havia se tornado um mito inconveniente. O novo evangelho era a torre. A salvação? Estava em tijolos bem alinhados, em muros altos e na unidade forçada. E foi essa unidade que tornou Babel perigosa. A cidade falava uma só língua. Pensava de forma homogênea. Todos obedeciam à mesma visão. Era como se uma única mente movesse dezenas de milhares de corpos. Nimrod havia construído não apenas um império, mas uma cultura centralizada. Uma ideologia viva. Um sistema que rejeitava qualquer voz que não fosse a sua. Ele andava pelos corredores altos da torre com um olhar de ferro. Seus conselheiros lhe relatavam números de produção, avanço das construções, e novos rituais aprovados pelos sacerdotes. Mas ele queria mais. Sempre mais. Começou a sonhar com uma expansão além de Sinar. Novas torres, novos reinos, novos deuses. E no centro de tudo, ele mesmo, e o homem que uniu os povos. As crianças aprendiam a desenhar a torre antes mesmo de falar. Os artistas esculpiam cenas de Nimrod dominando feras, subjugando inimigos, tocando as estrelas com as pontas dos dedos. O orgulho era absoluto. A segurança era ilusória. E o Criador? Ignorado. Mas os céus não estavam em silêncio. A fumaça de Babel subia como afronta. Os tambores batiam como zombaria. A arrogância que uma vez derrubou os anjos agora fermentava nos corações humanos. E mais uma vez, a humanidade se unia, e não para buscar a Deus, mas para excluí-lo. Para tomar o que não lhes cabia. Para escrever a própria salvação com barro e piche. E Deus viu. Viu as mãos calejadas que não mais se erguiam em oração, mas apenas em construção. Viu as bocas que deixaram de clamar por misericórdia para cantar louvores ao orgulho. Viu a torre que crescia como um dedo acusador apontado contra o céu. Então, em meio às estrelas, um decreto foi pronunciado. Vamos descer e confundir a sua linguagem. O céu não seria tomado. A glória não seria usurpada. E o coração do homem, tão facilmente iludido por sua própria voz, seria silenciado, e não por violência, mas por desordem. A mesma unidade que construíra Babel seria o estupim de sua queda. Mas na terra, ninguém sabia.
A torre seguia crescendo. As festas seguiam. As ordens de Nimrod ecoavam. E os olhos de todos estavam fixos no topo. Era como se o céu estivesse ao alcance. Um último andar, e seríamos como deuses. Mas algo começou a mudar. Pequenas confusões. Ordens não compreendidas. Palavras truncadas. Um carregador que não respondia ao mestre de obras. Um sacerdote que entoava um canto incompreensível. Um grupo que, de repente, já não conseguia mais repetir os cânticos. O som familiar da unidade começou a rachar. Como vidro trincado. Mas ninguém percebeu, e ainda. O fervor era grande demais. A ambição, intensa demais. E Nimrod, em sua plataforma, apenas via os homens continuando. Carregando tijolos. Gritando louvores. Tocando flautas. O colosso crescia. A fumaça subia. A cidade ardia como nunca. Mas a queda já estava em movimento. O som dos martelos ainda ecoava. Os tambores ainda vibravam. Os cantos tribais ainda cortavam a fumaça que pairava sobre Babel como um véu. Mas algo invisível começava a se infiltrar entre os homens, o ruído da confusão. Primeiro foi uma ordem mal compreendida. Um mestre de obras gritava para que levantassem mais piche, mas o carregador, franzindo a testa, respondeu com sons estranhos e guturais, desconexos, como se sua língua tivesse sido desprogramada. Levante a viga, ordenava outro. Voltagem, e Nacaré, foi a resposta. Um silêncio desconfortável pairou por instantes. Mas logo veio o estranhamento maior, um pedreiro pediu água, e seu ajudante lhe entregou o barro. Outro exigia cinzel, e recebia um pedaço de corda. Aos poucos, vozes começaram a se elevar e não em louvor, mas em irritação. Gritos substituíram comandos. Empurrões tomaram o lugar dos sorrisos. E onde antes havia ritmo, agora havia ruído. A confusão se espalhou como fogo invisível. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Um supervisor, transtornado, berrava aos seus homens, mas nenhum deles respondia. Pareciam zombar dele, rindo em sons que ele não entendia. Ele os empurrou. Eles revidaram. E quando os punhos se ergueram, Babel começou a ruir e não nas pedras, mas nas almas. Em um mercado, uma mulher entregava frutas a um homem, que protestava em um dialeto que ninguém mais reconhecia. As barracas viraram. Os cestos se esvaziaram. A multidão se agitou. Homens começaram a discutir, sem saber que não mais compartilhavam as mesmas palavras. As vozes se multiplicaram, mas os sentidos se perderam. Cada frase era uma sentença isolada. Cada grito, um eco sem retorno. Uma criança gritava pelo pai. Papai! Aqui! O homem olhou e respondeu, Insama Vilentor. A menina congelou. Chorou. O pai também chorou. O caos se espalhou. Tambores pararam. Flautas silenciaram. Os músicos se entreolhavam, confusos, sem conseguir mais tocar em conjunto. As canções morreram ali. O povo que falava como um só, agora era uma multidão dividida. O céu havia rompido a ponte invisível da comunicação. E o que restava era um mar de vozes sem conexão, corações sem aliança, mãos sem direção. Nos templos, os sacerdotes se atropelavam nas orações. Um dizia louvores, o outro entendia insultos. Brigas eclodiram diante dos altares. O incenso caiu. As imagens de pedra foram derrubadas. E Marduk, o deus mudo, permaneceu imóvel. O silêncio de sua boca revelava o fim de seu poder. As ruas fervilhavam. Grupos se aglomeravam, tentando encontrar outros que ainda entendessem suas palavras. Mas era inútil. A cidade virou uma colmeia em pânico. Grunhidos, vocábulos quebrados, línguas recém-nascidas brotavam como espinhos entre os lábios dos homens. Uns corriam, outros gritavam,
outros simplesmente choravam. Nimrod observava tudo do alto. Sua torre ainda erguia-se com imponência, mas a base tremia. O povo que antes o adorava agora se desentendia. Seus generais discutiam entre si como inimigos. Seus arquitetos se empurravam como mendigos. O som da unidade havia se transformado num grito ensurdecedor de desordem. Disciplina, gritou. Eu sou o seu rei. Mas suas palavras foram devoradas pelo vento. E o vento respondeu em 1000 línguas. A torre parou de subir. As mãos que erguiam, agora se cruzavam. Os que carregavam, agora fugiam. As cidades ao redor de Babel começaram a se esvaziar. Grupos se formavam por instinto, por sobrevivência. Aqueles que ainda conseguiam se entender juntavam seus pertences e partiam. Uns rumo ao norte. Outros ao sul. Outros cruzaram rios. Outros escalaram montanhas. A unidade havia terminado. A civilização havia se partido. E o império de Nimrod, construído sobre o barro da arrogância, desabava diante de seus olhos. Ele desceu os degraus da torre com passos lentos. Já não era o rei invencível. Era um homem perdido. Cruzou mercados em ruínas. Viu seus soldados brigando entre si. Viu os sacerdotes se atacando com incenso ainda queimando. Viu mães procurando filhos. Viu lágrimas. Viu desespero. E o templo de Marduk estava vazio. Ele entrou. Caminhou até o altar. E gritou: Insrênia. Respondam-me. Onde estão? Devolvam-me o meu império. Nenhum som veio. Nenhuma brisa. Nenhum lampejo. Apenas a sombra da torre refletida na parede e o cheiro amargo de um incenso que morria. Nimrod caiu de joelhos. Rasgou seu manto. Bateu o chão. Gritou, chorou, se contorceu como um órfão. Mas o céu, agora silencioso, apenas o contemplava. Sua glória havia desaparecido. Naquela noite, ele não dormiu. Deitou-se entre pedras quebradas, coberto de pó e silêncio. Ao amanhecer, vagava como um espectro. Alguns ainda o reconheciam. Mas desviavam o olhar. Outros não mais o entendiam. Seu nome, antes cantado, agora era apenas um sussurro de um tempo que não voltaria. Babel estava destruída, e não em suas paredes, mas em sua alma. O projeto que prometia eternidade foi dissolvido em um sopro divino. E a humanidade, que tentará se tornar deusa, voltou a ser pó. Mas então, algo inesperado aconteceu. No meio do caos, dois homens se encontraram. Um murmurou, cansado, pão. O outro arregalou os olhos. Você disse pão? Eles se entenderam. Uma centelha acendeu. Outros começaram a se aproximar. Pequenos grupos, unidos não por ideologia, mas por vocabulário. Tribos por sintonia. Famílias por som. A linguagem, agora diversa, tornou-se critério de pertencimento. E aqueles que partilhavam da mesma voz passaram a se reunir o que tinham e partir. O povo se dispersou. Não por conquista. Não por escolha. Mas por imposição divina. Alguns marcharam para o norte e construíram casas de pedra entre florestas frias. Outros rumaram para os desertos, onde o sol queimava e o vento cortava. Outros ainda navegaram por mares desconhecidos, levados pelo instinto e pela corrente. As nações nasceram. E o nome de Babel virou memória. Um aviso. Uma cicatriz. Um sussurro entre as lendas. A cidade que ousou desafiar os céus e foi quebrada por dentro. A torre que apontava para Deus, mas caiu sem que ele precisasse mover uma pedra. E Nimrod? Ele se perdeu entre as sombras da própria ruína. O grande caçador diante do Senhor agora fugia do seu próprio passado. A poeira da cidade de Babel ainda pairava no ar. Os fornos estavam apagados.
A fumaça já não subia para o céu. As ferramentas jaziam abandonadas no chão rachado. O rugido das multidões agora era silêncio. Um silêncio pesado, denso, cheio de memórias e fracasso. Mas no meio dessa quietude, uma faísca inesperada brilhou. Um homem, sentado junto aos restos de um forno, murmurou: "Pão, e eu quero pão." E a poucos passos, um estranho ergueu a cabeça, surpreso. "Você disse, um pão?" A resposta veio na mesma língua. Simples. Precisa. Humana. Eles se entreolharam. Um entendimento comum os unia. Em meio às ruínas de uma cidade construída por orgulho, nasceu um gesto de comunhão. Não era mais o poder que unia. Nem o medo. Nem a ambição. Era a linguagem, enfragmentada, sim, mas agora entregue como ferramenta divina para a reconstrução, não para a dominação. Logo, outros começaram a se reunir. Mães chamando filhos. Anciãos trocando palavras com outros anciãos. Homens e mulheres trocando olhares de espanto e alívio ao descobrirem que ainda conseguiam se entender com alguém. Pequenos grupos se formaram. Cada um com sua própria melodia de palavras. Tribos, famílias, unidades, e não mais em rebelião coletiva, mas em dispersão providencial. A torre permaneceu inacabada. Um monumento não de glória, mas de ruína. De lição. Seu topo cortado pelas próprias mãos. Suas pedras agora desfeitas não pela força, mas pela divisão. O céu não precisou lançar fogo. Apenas uma nova língua. E com ela, um novo caminho. As caravanas começaram a partir. Uma após a outra. Algumas por instinto. Outras guiadas pelas estrelas. Todas com um impulso invisível do céu. Porque embora tivessem sido quebrados em sua arrogância, não foram abandonados em sua humanidade. Deus, mesmo ao dispersar, preservava. Mesmo ao confundir, guiava. Mesmo ao silenciar, semeava. Alguns grupos marcharam para o sul. Os que falavam línguas de sons secos, com vogais quentes, seguiram pelas planícies abrasadas pelo sol. Ali, ergueram tendas de pele. Domesticaram camelôs. E séculos depois, seriam conhecidos como os árabes, os filhos das areias. Outros seguiram o curso dos grandes rios. Fincaram raízes onde a terra era fértil e as colinas suaves. Inventaram os primeiros símbolos para contar histórias e registrar comércios. Construíram templos, cultivaram campos e fundaram as civilizações que dariam origem à Mesopotâmia, à Pérsia, e ao Extremo Oriente. Alguns cruzaram o mar. Subiram em balsas rudimentares. Deixarão-se levar pelo vento e pelas correntes. E seus descendentes, muitos séculos depois, fundariam povos na Oceania, nas florestas da Ásia, nas ilhas do Pacífico. Outros atravessaram oceanos ainda mais largos, rumo ao desconhecido, e seriam a semente de povos das Américas. Outros ainda subiram para o norte. Enfrentaram o frio das planícies, o peso da neve e o silêncio das florestas. Aprenderam a talhar madeira, a costurar peles, a erguer abrigos de pedra. E entre os lagos gelados e os céus cinzentos, começaram as linhagens que um dia povoariam a Europa, as estepes da Ásia, e os vales do norte. E assim, sem violência. Sem guerra. Sem invasões. Nasceram as nações. Cada uma com sua língua. Com sua forma de cantar. De amar. De contar histórias. Cada uma com um jeito único de nomear o mundo. De ver o céu. De lembrar de onde veio. Mas todas, no fundo, com uma memória comum. Uma cicatriz compartilhada. A torre. Com o tempo, Babel virou mito. Lenda sussurrada ao redor de fogueiras. Histórias contadas por avós a netos. Uma lembrança de que, um dia, os homens quiseram ser como deuses. E falharam. Uma advertência ancestral, que ecoava como trovão em línguas diversas. Mas nem todos esqueceram.
Alguns carregaram no coração mais do que palavras novas. Levaram consigo uma ferida espiritual. Um vazio. Um reconhecimento implícito de que faltava algo. De que o mundo agora estava dividido não só por geografia, mas por alma. A humanidade estava dispersa, fragmentada. E todos sabiam que não era assim que deveria ser. Mas também havia outra semente sendo plantada. Deus não havia quebrado a torre por capricho. Nem dispersado os povos por vingança. Havia um propósito. Um plano que o orgulho humano não podia compreender. Um movimento sutil que preparava a terra para um novo tipo de reino. Um reino não construído com tijolos e piche, mas com fé e promessa. No meio da dispersão, no meio do caos, o Criador guardava uma linhagem. Um fio invisível que atravessaria as gerações. Um povo que não se perderia entre as tribos. Um nome que ainda seria chamado. Um homem que viria de Ur, uma terra entre rios, e que ouviria uma voz no deserto: e sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. De Abraão, viria a promessa. De sua descendência, viria o povo. E desse povo, viria o Messias. E do Messias, viria a reconciliação das línguas. A cura da divisão. A unificação verdadeira, e não por poder humano, mas por amor divino. Porque em Pentecostes, milênios depois, enquanto homens de todas as nações estavam reunidos, o Espírito desceu. E pela primeira vez desde Babel, o impossível aconteceu. Homens falaram em línguas que nunca aprenderam. E cada povo os ouviu em seu próprio idioma. O céu, outrora separado dos homens por orgulho, agora se derramava sobre os corações em humildade. A maldição foi invertida. A confusão, redimida. Não por uma torre, mas por uma cruz. E Babel continua viva. Em cada idioma. Em cada sotaque. Em cada fronteira. Ela ainda grita nas guerras, nas divisões, nos impérios que surgem tentando ser deuses. Mas também continua como lembrança. Como marco. Como alerta. De que o homem sem Deus sempre tentará construir sua própria salvação e sempre falhará. Mas o Deus de Babel não é só juiz. É também Pai. E mesmo quando confunde, ele direciona. Mesmo quando dispersa, ele semeia. E mesmo quando cala, ele prepara o momento certo para falar novamente. Hoje, ainda falamos línguas diferentes. Temos bandeiras, culturas, tradições distintas. Mas o eco de Babel pulsa em nossas veias. E o plano do céu continua, e chamando homens e mulheres de todas as tribos, povos e nações para uma nova cidade. Uma que não será feita por mãos humanas. Uma onde não haverá confusão. Nem torre. Nem orgulho. Mas glória. E comunhão. A Nova Jerusalém. Porque onde o homem tentou tocar o céu com barro, Deus desceu em carne para habitar entre nós.